Opa, e aí, chefe? Me ouvindo bem? Sim, Cláudio. Opa, que bom. A gente está Fala, só Cláudio, como é que esperando dar tá? um tempinho aqui. Tá ok. Fala, Cláudio, como é que tá, Xará? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom Conseguiu te ver entrar, então? novamente. Deu tempo, né? Deu tempo. Ah, que bom. Cláudio é meu Vamos lá, parceiro lá na Samia. empresa, lá, gente. Legal, Então, a gente Legal. começa. Vamos começar? Vamos Bora. começar. Podemos começar, Bora. né? Isso. Podemos. Muito boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesse momento para mais uma palestra, né, remota aí do IPOG. Eu vou fazer uma breve apresentação e em seguida eu vou passar aí o bate-papo, a palestra para o professor Ferraro, que é o coordenador do nosso MBA em ESG na prática, e professor Newton. Eu sou Sâmia, eu sou consultora de carreiras do IPOG, né, Instituto de Pós-Graduação. Eu fico aqui na unidade de Teresina. Bom que eu estou vendo aqui amigos, futuros alunos, alunos de todo o Brasil. O IPOG, para quem não conhece, é um instituto de pós-graduação que nós já estamos no mercado há mais de 20, esse ano estamos fazendo 23 anos, né? E hoje nós atuamos em todo o país. Temos sede em todas as capitais, certo? Trabalhamos na modalidade presencial, na modalidade remoto, temos pós-graduação MBA na modalidade EAD. Hoje também temos cursos de graduação, temos cursos tecnólogos e temos cursos de curta duração, certo? Estamos aí, agora dia 30 de junho, inaugurando nossa primeira turma do MBA ESG na prática. Por isso estamos aí com a convite, estamos com o professor Ferraro, que é o coordenador do MBA, certo? E o professor Newton também, que ele vai estar em sala de aula junto com vocês, futuramente. E essa palestra hoje é exatamente sobre a ESG para valer, propósito, estratégia, necessidades e obrigação, certo? Vou passar algumas informações sobre o evento, como que vai ocorrer. Inicialmente, os professores vão fazer uma palestra, vão fazer um bate-papo. No final, por volta de 10 para 8, eu vou deixar aí 20 a 30 minutos para vocês fazerem as perguntas. Então, quem tiver aquela dúvida, pode ir anotando, que no final a gente vai abrir para as dúvidas, tá certo? Eu gostaria de pedir a colaboração de todos, que deixem nesse primeiro momento os microfones desligados, para a palestra fluir melhor, não tirar a concentração dos professores também, por isso que eu digo, vão anotando as dúvidas, podem ir botando no chat também, que a gente vai acompanhando, e no final vocês podem estar se manifestando. Como eu falei, o IPOG é um instituto que já está no país há 23 anos, esse ano a gente completa, e o índice de satisfação dos nossos alunos já está em 95%. Hoje nós já formamos mais de 200 mil alunos. Em turmas de pós-graduação, MBA, são mais de 100 alunos que já têm a marca IPOG nos seus currículos, e turmas de graduação, com cursos rápidos e cursos EAD, somos mais de 200 mil alunos já formados. Como é que eu sei o nível de satisfação desses alunos de 95%, 97%? Porque a cada módulo ministrado, todos os nossos professores eles são avaliados por vocês. No final de cada módulo, a gente faz passa uma avaliação para saber como é que foi o conteúdo, como é que foi a entrega, como foi a dinâmica. E aí, através desse resultado que os alunos nos passam nos testes, todos os finais de semana, todos os módulos, a gente tem esse resultado de satisfação de 97%. Então, para quem ainda não conhece o IPOG, eu convido vocês brevemente para conhecer um dos nossos cursos. Vou apresentar aqui o professor Luiz Ferraro, que é o coordenador do MBA, ele é engenheiro agrônomo, doutor em desenvolvimento sustentável, tem experiência de 28 anos no campo socioambiental, que é SG. Destacadamente com planejamento, avaliação e formação nas áreas de sustentabilidade, políticas públicas, desenvolvimento territorial e de organizações. Gestor público estadual,
ao Meio Ambiente na SEMA, Bahia, 2011 a 2019. Professor titular em Ciências Ambientais na Universidade Estadual de Feira de Santana. Professor Ferraro foi naquela, não sei se vocês lembram, daquela desastre na barragem Mariana, né, no Fundão Mariana, em Minas Gerais. Ele é quem é o gestor na reparação desse desastre. Então, vocês vão estar aí com um fera, né, professor Ferraro. É um prazer imenso participar desse momento aqui, dessa palestra com você. E pesquisador na área ambiental desde 2000. Presta consultorias em ESG e desenvolvimento territorial e é conselheiro de organizações como CETESB, Fundo Brasileiro de Educação e presidente do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, não é isso, professor Ferraro? Falei correto, né? Isso. Professor Newton Barbosa, ele é médico veterinário e consultor ambiental, mestre e doutor em ecologia pela UFMG e pela Universidade de Alberta, no Canadá. Fez pós-doutorado em ecologia na UFMG, onde realizou pesquisas inovadoras e relevantes para a conservação da biodiversidade. Atualmente desenvolve projetos e consultorias em diversos setores da sociedade, visando o desenvolvimento sustentável e a mitigação de impactos ambientais. É professor há mais de 10 anos e investiga como as mudanças globais afetam a sociedade e os processos ecológicos, produzindo conhecimento e soluções para os desafios ambientais no século XXI. Em seus trabalhos de pesquisa, procura entender como as mudanças globais afetam os processos ecológicos e os padrões de distribuição dos organismos. Então, gente, eu vou deixar esse momento com vocês. Mais uma vez, eu peço que vocês fiquem atentos aos microfones. Eu desejo que todos tenham uma excelente palestra e, claro, para aqueles que puderem ligar suas câmeras também, a gente agradece. Tenham uma excelente palestra, professor Ferraro, professor Newton, e agora fica com vocês. Obrigado, Sâmia. Antes da gente começar a conversar, eu acho que tem alguns... Assim, primeiro, comentar que tem vários amigos queridíssimos que estão aí presentes, queria mandar um abraço para todos, e também pedir para a Clarice, professora nossa também do curso, se apresentar rapidamente. Muito obrigada, Ferraro. Me escuta bem? Escutamos bem. Boa noite, pessoal, como vão? Satisfação ter tão grande audiência aqui. Espero que a gente tenha uma noite agradável. Obrigada ao IPOG pelo convite, ao Ferraro também para compor essa estimada, né, e muito competente equipe de professores. Eu sou Clarice Mendonça, vou falar para vocês sobre aspectos regulatórios e governança. Hoje eu sou diretora de negócios da HIP, que é uma empresa de sustentabilidade. Também atuamos no mercado ESG, mercado de monitoramento e avaliação. A gente trabalha, né, junto a comunidades, territórios, com dados socioambientais, pesquisas, reparação, enfim, toda a parte socioambiental e agora também de governança. Além disso, eu sou também consultora do Banco Mundial em segurança de barragens e da IFC, a International Finance Corporation, que é um braço do Banco Mundial, né, para o setor privado, que é um dos propulsores aí dessa sigla ESG, né? Como todos sabem, a ESG veio do mercado financeiro, e aí eu trabalho lá fazendo justamente a aplicação dos princípios ESG nas empresas, na verdade, a avaliação disso. Então, vou no curso, né, trazer para vocês um pouco dessas experiências regulatórias e de governança. Obrigada, Ferraro. Boa palestra para nós. Pessoal, todo mundo me escuta bem? Boa noite a todos novamente. Eu queria agradecer o pessoal do IPOG, todo mundo que está envolvido aqui na palestra, agradecer o professor Ferraro pelo convite para estar aqui hoje com vocês. E
É um prazer enorme falar de ESG ou ESG com todos vocês, porque esse é um tema que a gente tem construído juntos, né? A gente ainda tem uma dificuldade de pegar e sentir isso como uma coisa palpável e é natural, mas isso é maravilhoso no sentido que abre um monte de oportunidade para a gente, né? E é um tema que, pelo visto, pela plateia que a gente tem aqui hoje, que tem chamado a atenção de muita gente, né? E eu vou começar, hoje a gente não vai usar slide, né, Ferrari? A gente vai conversar e a gente vai trocando ideias sobre esses temas e tendo em vista, né, toda a experiência do Ferraro dentro dessa temática, eu pergunto para ele, de onde surgiu isso, Ferrari? Qual que é a origem do ESG? Por que dessa sigla? Quem inventou isso? Né? De onde vem isso? Boa pergunta, Newton. Realmente, esse é um termo novo, né? Mas essa tendência da gente, nas discussões globais ambientais, de sempre usar um trinômio. Então, faz 50 anos que se usa um trinômio. Né? Antes de ser ESG ou ESG, era ambiente, sociedade e economia. Não sei. Então, sempre se falou, desde que se lançou lá os primeiros relatórios do início do crescimento, tudo começou-se a formar a ideia de um trinômio. Por que do trinômio, não sei, mas sempre foi um trinômio para você organizar quais são as temáticas relevantes para a questão ambiental global. E por 30 anos, pelo menos, né, década de 70, 80, 90, não se falava em governança, se falava só em economia, sociedade e ambiente. Agora, fato é que, acho que é uma expressão que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, que é um dos grandes desafios globais e no contexto do capitalismo é o que chama de internalização das externalidades, ou seja, de você internalizar no processo produtivo, internalizar no produto, internalizar de modo a compensar ou mitigar todas as externalidades que são, às vezes, inerentes, algumas delas inerentes ao processo produtivo. Ou seja, externalidade é a emissão de gases, emissão de ruídos, o prejuízo às populações. Então, são externalidades, acontecem no processo produtivo. E isso não é internalizado. Então, agora, qual que era a relevância, se a gente for olhar criticamente, de ter no tripé, no trinômio, o pé da economia? Né? A rigor, as empresas têm a linha de lucre ou pereça, né? Você tem que investir, você tem que trabalhar o sistema produtivo para que ele seja lucrativo. Ninguém precisa forçar uma empresa a ser lucrativa, né? Mas, de certa forma, você precisa forçar, seja por políticas públicas, seja por outros mecanismos de indução, você precisa forçar que as externalidades sejam consideradas e sejam incorporadas, né, no planejamento, nas diversas formas de você mitigar ou compensar a sociedade por essas externalidades. Então, a partir do começo do século XXI, assim, a história que eu sei é que quem provocou isso a primeira vez foi o Kofi Annan, o secretário-geral, um grande secretário-geral da ONU. Em qual ele época? Chamou, acho que foi 2000 e pouco, 2003, 2002, acho que ele foi de 98 a 2006, se eu não me engano, não é secretário-geral? Eu acho que sim. E o Kofi Annan chamou todos os 50 CEOs das maiores instituições financeiras e deu uma chamada geral. Falou assim, seguinte, vocês precisam incorporar nas operações financeiras, no mercado de capitais, governança, aspectos sociais e ambientais, né? E foi assim que surgiu, porque assim, na prática já existia uma discussão por parte do Banco Mundial, as salvaguardas de você ter
aspectos ambientais e sociais nos financiamentos do Banco Mundial, Banco Interamericano. Mas o Kofi Annan deu essa chamada, e a partir dessa chamada do Kofi Annan, aí começou, né, o Global Report, o GRI, teve publicações da ONU que começaram assim, o Kofi Annan não falou ESG, ele falou, né, ele falou ambiente, sociedade e governança, né, incorporada ao processo do crédito. Então, o que eu conheço da origem é essa, e aí depois, provavelmente, pelo que consta, foi o GRI, num documento com o Banco Mundial, em 2004, que siglou, né, a fala do Kofi Annan. Então, a origem é essa. Mas, assim, o fato é que está totalmente articulado com essa discussão global, histórica, né, que vem principalmente no final da década de 60, início da década de 70. Mas aí eu vou devolver para você a bola, Newton. Assim, que é ESG? Então, dialoga com crise ambiental, Agenda 2030, que é essa a vertente mais ampla aí do debate ambiental global. Obrigado, Ferraro. Então, eu acho que eu tenho uma ideia de por que é essa tríade, porque, só para contextualizar, aí eu já passo para a pergunta. Na década de 70, quando começaram a discutir isso a nível mundial, surgiu o conceito de sustentabilidade. E o conceito de sustentabilidade ele se baseia num tripé, né, que é o tripé da sustentabilidade. Eu sempre imaginei que tivesse relação com esse tripé, porque é o tripé de sustentabilidade que a gente quer para o mundo onde a gente vive, né? Que é melhorar o meio ambiente, né, as características, né, da sociedade, do ser humano, e manter também a possibilidade da economia continuar existindo, né? Então, economia, ser humano e meio ambiente, esse tripé, ele, de certa forma, eu acredito seja a base desse ESG, né? E é a base também da Agenda 2030, né? Da ONU. Porque o que é a Agenda 2030? É um plano de ação para todos nós, para as pessoas, para as instituições, para os estados, para que a gente possa pensar em um mundo melhor, né? Um mundo que seja possível viver nele no futuro, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Vocês querem viver naquele mundo do Mad Max ou num mundo diferente? Ninguém quer viver naquele mundo do Mad Max, as pessoas correndo para lá e para cá, atrás de um copo de água. Ninguém quer isso, né? A gente quer viver em um mundo, no futuro, né? Nossos filhos, netos, a gente espera que eles possam viver em um mundo onde a natureza ainda exista e que ela ainda possa fornecer para a gente serviços ecossistêmicos, que são essenciais para a gente até hoje. Mesmo a gente vive na cidade, esquece que a natureza nos provém quase tudo ainda, né? Mas a gente ainda depende totalmente dela. Então, a gente quer viver num futuro com a natureza exuberante, a gente quer ter direitos, direitos humanos, a gente tem que ter, né? Você pode ser o que você quiser da sua vida, né? Você pode escolher o caminho que você quiser, você pode ser respeitado pelo que você pode ter um emprego digno, né? Você pode ter uma casa, e você também pode ganhar dinheiro, né? Essa é a lógica. Então, esse é o futuro que a gente imagina. A gente fala em sustentabilidade, às vezes as pessoas já pensam na baleia, né? Que as pessoas querem salvar as baleias, mas, na verdade, sustentabilidade é um planejamento, né? Todo mundo que tem uma empresa planeja essa empresa no futuro. Como é que eu vou estar daqui 5 anos, 10 anos? Para a gente planejar a sociedade, aí entra o conceito de sustentabilidade, né? Que a gente quer a nossa sociedade ela possa existir no futuro, e nesse futuro ainda possa existir natureza, a gente ainda possa ter emprego, a gente pode ainda ter lazer, fazer as coisas que a gente gosta, a gente ainda possa ter uma economia né, que exista, que rode na sociedade. Então, a Agenda 2030 ela se baseia nesse propósito de sustentabilidade, de pensar em um futuro onde a gente consiga existir, né, de certa forma. E eu acho, né, que
o termo ESG, ele se encaixa completamente nesse conceito de sustentabilidade e de forma que ele se encaixa completamente nesse conceito da Agenda 2030, que é um pacto global que traz para a gente aí alguns objetivos de desenvolvimento sustentável até o final da década, que são objetivos que existem para que a gente possa alcançar essa sustentabilidade no futuro, que não é só proteger a natureza, né? É também garantir direitos humanos, garantir empregos, garantir uma economia vibrante, garantir todos esses aspectos de forma que a gente possa ter um prognóstico a longo prazo da nossa sociedade. Então, no âmbito ambiental, a agenda ESG ela vai contribuir para mitigar a mudança climática, que é um problema para a nossa sociedade no futuro, para diminuir os impactos que causam a perda de biodiversidade, escassez de recursos naturais como água, a gente já sente isso, de certa forma. No aspecto social, o ESG vai garantir que a gente tenha equidade na sociedade, que a gente tenha inclusão, direitos humanos, porque é isso que a gente quer, né? Uma sociedade perfeita que a gente imagina no futuro, é uma sociedade onde a gente tenha todos esses pontos funcionando. E também no sentido de governança, que encaixa aí um pouquinho no sentido do tripé da economia, da sustentabilidade, é que as empresas consigam ser redondas, né, e funcionar dentro desse novo paradigma. Então, eu acho que essa agenda ESG, ela se encaixa perfeitamente dentro desse contexto novo que a gente vive, né, da Agenda 2030 da ONU, que é a busca de uma sociedade que possa se sustentar ao longo do tempo e viver, né, no futuro. Porque se a gente não toma se a gente não faz nada, vai acontecer a gente não ter recursos naturais no futuro, né? Um clima completamente cheio de extremos, a gente vai ter até conflitos armados. Então, todas essas questões estão envolvidas com esse tripé da sustentabilidade. Então, eu acho que o que a gente tem hoje é a primeira vez que a humanidade consegue ter um framework definido e entendido por todo mundo, no mundo inteiro, para que a gente possa atingir essa sustentabilidade, né? Esse futuro que a gente tanto quer, né? E tendo em vista que é uma questão que vem lá da década de 70, né? Sustentabilidade, aí você falou do Kofi Annan e tal. Ferrari, você acha que tem alguma novidade hoje em dia com relação a ESG? Você acha que teria necessidade de uma nova sigla? Ou a gente poderia continuar falando de sustentabilidade? Para que a gente tem que falar de ESG? Né? De onde vem isso? Né? Para quê? Qual a necessidade disso? Excelente pergunta. Eu já me fiz essa pergunta também, né? Porque às vezes parece que você fica trocando de marca, trocando de jeito de dizer a mesma coisa que não se faz, né? Você está sempre tentando enfrentar um problema que ninguém enfrenta, e aí quando fica caduco, começa a perceber que o rei está nu. Opa, deixa eu chamar de um nome diferente, né? Acho que esse risco sempre há, né? Esse risco sempre há, mas sim, tem algo novo e eu gostei. Assim, quando eu comecei a estudar, eu falei, olha, aí tem alguma coisa que me interessa. Eu acho que a gente deve gratidão aí ao Kofi Annan. Ele foi na ferida, porque quando ele chama os CEOs das grandes empresas financeiras, ele está dizendo assim, cara, vocês são responsáveis. Tipo, não quero saber. Não adianta dizer, eu só dei o dinheiro. O cara que foi lá e provocou um genocídio, tinha trabalho escravo, desmatou, extinguiu, sabe? Não, você financiou, cara. Você financiou, você está no jogo, entendeu? E eu acho que essa é a grande novidade, né? A questão de uma responsabilização sistêmica. Aí que está. Isso é novo mesmo, né? Antes, assim, primeiro a gente já tinha Claro que a gente não respondeu ao desafio de criar estruturas de indução e de comando e controle efetivos para todas as externalidades de uma única empresa. Então,
Mas, ao mesmo tempo, a gente começa que a gente complexifica ao falar de uma responsabilização sistêmica, ao mesmo tempo você cria, vamos dizer, enforcements ou indutores laterais. Deixa de ser só uma questão do Estado como um jogo de gato e rato com empresas. Não é mais isso. A partir de agora, a hora que tiver um fio solto, esse fio solto pode ser puxado, ele vai puxar todo mundo que está amarrado naquele fio. Isso é novo, isso é muito forte, né? Então, primeiro, governança é um termo muito amplo, e assim como sustentabilidade, cabe um monte de coisa. E cabe nada também, pode ser. Agora, a tarefa de dar consistência prática para o termo é nossa, também. De criar mecanismos, de criar métricas, né? Ou usar métricas já existentes. Isso a Clarice vai conversar muito com vocês sobre essas métricas, né? Sobre esses parâmetros, esses sistemas de due diligence e auditorias que usam métricas para avaliar né? o andamento das diversas questões que são próprias de cada setor de atividade. Mas, assim, no termo de governança, a gente vai trazer o termo de participação, a questão de transparência, a questão de diversidade, a questão o compliance todo, né? A questão de não corrupção, a questão de diversidade interna da empresa, de não ter discriminação no âmbito de uma empresa, de você ter um conselho representativo também, de você ter uma diretoria que também tem mulheres, que tem negros. Então, assim, ele é largo, e isso, se bem trabalhado, você incorporando métrica e dizendo você está bem, você não está bem, isso já começa a dar substância, dar materialidade para um termo que, se você deixar solto, ele acaba caindo no vazio, né? Então, isso para mim é novo, principalmente a questão da responsabilização sistêmica, que vem com o termo de governança, mas também vem um monte de recheio bom, né, se bem usado, bem aplicado aí. A outra, que é também, aí, voltando ao Kofi Annan, é o sistema financeiro como indutor, né? Isso a gente não tinha, gente. Assim, a minha mãe foi da carteira agrícola, na década de 70. A carteira agrícola do Brasil, historicamente, foi uma grande indutora de dano ambiental, sem qualquer responsabilização do sistema financeiro do próprio governo, né? Isso acabou. Não tem mais a menor condição de acontecer em 2020 o que aconteceu nos anos 70, mas vai ser pego. Quem financiar algo vai ser pego. Então, assim, a partir do processo que eu relatei antes, né, do Kofi Annan falando lá em 2002, 2003, 2004, publicações, o Banco Mundial foi o primeiro a começar a rever toda a sua política de salvaguardas. Então, em 2012, começou a revisão de política de salvaguardas do Banco Mundial. A Clarice provavelmente vai trazer isso para vocês também. E a partir de 2000, foi bem debatido, e a partir de 2015, o Banco Mundial reestruturou e amplificou bem mais o escopo de salvaguardas, são proteções do crédito, né? Ou seja, garantias de que o crédito não vai causar dano. Basicamente isso. Salvaguarda é isso. Eu mesmo trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, a gente basicamente foi financiado por muitos projetos importantes para a Bahia por causa das salvaguardas de empréstimos assumidos pelo governo, né? Esse processo do Banco Mundial, ele foi exemplar, né? Não estou dizendo que foi completo, ou que o Banco Mundial é exemplar. O Banco Mundial tem seu histórico de causar danos também muito importantes, mas o fato é que todo o sistema financeiro agora está impactado, né? Então, todos os bancos, você conversa com qualquer banco, ele tem lá sua carteira de sustentabilidade, e tem avaliações, tem inclusive, isso é uma discussão que a gente vai fazer no curso, que foi comprovado de que as empresas que captam crédito com viés de sustentabilidade, elas são melhor pagadoras, porque é um desdobramento de organização, de planejamento, que o Newton falou um pouco antes, né? E todos os cálculos que o sistema financeiro faz, no final, compensa
compensa você ter uma redução do spread bancário ali, né? Você dar um crédito melhor, mais barato. Então, esse é um indutor muito importante, acho que é essa outra novidade, o sistema financeiro embarcado. Bem, mas vamos. Eu queria continuar no debate global um pouco aí que você está trazendo, Nilton, assim, que eu vou te jogar duas perguntas assim, né, relacionadas, né? Uma que é sobre os impactos, né? Como é que o ESG se relaciona aí também com alguns papéis das empresas, da sociedade, dos negócios para impactos das mudanças climáticas e a agenda da biodiversidade. São agendas muito complexas, difíceis de lidar, e eu queria saber se você acha que o ESG tem alguma coisa a ver com isso, contribui com isso. Super complexo, né? E um problema, às vezes, subvalorizado na sociedade ainda, né? Apesar de a gente ver algumas mudanças, né? Antes da resposta toda, eu vou contextualizar a questão das mudanças climáticas. Não é o único problema que a gente tem, na verdade, porque a gente, na verdade, tem o que a gente chama de mudanças globais, que são alguns pontos, em geral 5 pontos, que são os pontos mais importantes para diminuir recursos naturais, causar extinção de espécies, e as mudanças climáticas são apenas um deles, né? O mais importante hoje, o pior, é a própria destruição de hábitats que a gente tem, que é derrubar a floresta mesmo. Consequentemente, a gente tem fragmentação dos hábitats, outro ponto. A gente tem também as espécies exóticas que entram em outros ecossistemas e causam prejuízos econômicos. Quando a gente fala em praga e agricultura, por exemplo, estou falando de espécies invasoras. Então, a invasão biológica também é um ponto dessas mudanças que são problemáticas, que são resultado das ações humanas, de forma geral. A gente também tem a superexploração de recursos. Hoje em dia, ninguém consegue pescar, por exemplo, um bacalhau do tamanho que se pescava no início do século passado. Não existe mais, porque eles não conseguem mais crescer a ponto de chegar no tamanho que chegavam há 100 anos atrás, porque a gente pesca muito. Então, a gente tem o pau-brasil, o próprio nome Brasil, né, do nosso país, é um nome de uma espécie que foi explorada, superexplorada e está praticamente extinta na natureza. E a gente tem a poluição, que polui a água e que polui o ar, e que causa mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas, a gente pode dizer que é um dos fatores das mudanças globais, e tem, assim, o potencial de alterar todo o sistema, toda a sociedade humana, de forma geral. Primeiro, as mudanças climáticas, como que elas são causadas, né? A gente tem em volta do nosso planeta uma camada de gases, que a gente chama de gases de efeito estufa, e que, de certa forma, são importantíssimos para a gente. Sem essa camada de gases, o planeta ia ser completamente gelado, ele esquenta a gente e torna a vida possível aqui dentro. Marte não tem camada de gás que possa fazer isso, então por isso que lá é tão frio, né? Então esses gases são importantes. O problema é que a gente começa a soltar muito mais do que a gente estava acostumado a ter, e eles começam, então essa camada começa então a esquentar cada vez mais o planeta. Mas tem lugar que está mais frio, porque o planeta não é homogêneo, né? Ele tem altitudes diferentes, ele tem correntes marítimas, então a gente tem uma heterogeneidade no planeta. De forma geral, a temperatura sobe, mas os impactos são diferentes em cada lugar do planeta. Então, se você tem mais energia, mais calor chegando no planeta, a gente tem mais evaporação dos mares, a gente tem sistemas de chuva maiores, muita energia nesses sistemas, a gente tem mais furacões, mais ciclones. Aqui em Santa Catarina, o primeiro ciclone bomba foi em 2005, agora parece que todo ano a gente tem algum. Então, a gente tem mudanças realmente já sendo observadas, mensuradas, isso são fatos de forma geral, são fatos já, não são ideias e hipóteses, né? As mudanças climáticas são um fato. E o que isso pode acontecer? Quais são as consequências da existência dessas mudanças climáticas para a gente? Primeiro, recursos importantíssimos como água, né, vão mudar de lugar, ou vão desaparecer em alguns lugares, vão aumentar em outros lugares. Então, a gente sabe que muitas empresas precisam de água para fazer seus produtos, seus processos. A gente precisa, no Brasil, por exemplo, de água para gerar energia.
A gente já percebe que em épocas de seca a gente tem a bandeira vermelha na conta de luz, justamente porque a gente tem menos água nos reservatórios e menos energia sendo gerada. Imagina isso piorando cada vez mais, né? Então, a gente tem deslocamento de empresas para outros lugares, áreas que hoje são áreas com produção agrícola, no futuro podem deixar de ser, né? Então, essas mudanças climáticas, elas podem mudar cadeias inteiras, né, de fornecimento de alimento, de produtos. Olha só que interessante. De forma geral, a gente já está acostumado a sentir a influência das oscilações climáticas no nosso dia a dia. Como assim? Por exemplo, a gente sabe que o leite aumenta de preço na época da seca, no meio do ano. A gente sabe disso, mas é um aumento ligeiro, a gente não sente isso de forma tão drástica. Então, a gente, por exemplo, o café. Café é um exemplo maravilhoso. A gente adora café, eu adoro café, eu tomo café todo dia, o tempo inteiro. Mas o café Coffee Arábica, ele precisa de uma temperatura mais amena para produzir bem. Com o aumento das temperaturas, várias das regiões onde se produz café hoje vão apresentar temperaturas que vão estar acima da temperatura ótima para a planta. Então, existem alguns estudos que mostram que, no futuro, grande parte das áreas onde hoje se produz café não vão ser aptas a produzir café mais. Então, a gente tem um problema aí que só vai ser melhorado com estudos de melhoramento genético para que exista aí plantas que possam produzir bem em temperaturas mais altas. Mas é só um exemplo de como, se a gente não tomar iniciativas nesse aspecto, um copo de café daqui a 100 anos vai custar muito caro, né? Vai ser uma coisa que um artigo de luxo, assim. Então, a gente tem outros problemas também, problemas regulatórios. As empresas podem sentir e vão sentir no Brasil essa pressão nos próximos anos, porque, por exemplo, o Brasil ainda não tem um mercado regulado de carbono, mas isso já está sendo discutido e existe a probabilidade de que isso vá acontecer. O que é esse mercado regulado? É um mercado onde, quando o governo define metas para cada setor da economia, né, de metas de emissão de gás, né, de gás carbono ou de gases de efeito estufa. Isso, para muitas empresas, vai ser um problema, mas aquelas que já integraram o conceito de ESG, né, na sua estrutura e já mitigam, né, já fazem inventário de carbono, já têm ações para mitigar as suas emissões, elas vão conseguir, né, isso vai ser um diferencial para elas, vão ser mais competitivas no futuro. E tem outras questões na sociedade também, né? A gente vai ter deslocamento de pessoas, das pessoas que são chamadas já de refugiados climáticos, né? E é interessante porque eu estava lendo esses dias uma coisa que me deixou muito disruptiva, como o Ferrari falou. A Primavera Árabe, que aconteceu no Egito, ali no norte da África, há uns anos atrás, né, um dos motores propulsores para a insatisfação das pessoas naquele momento, entre 2006 e 2010, foi uma seca severa que atingiu a Ásia e o norte da África. Então, o preço dos alimentos começou a subir muito. Isso é impacto de mudança climática, impactando, né, a sociedade em outras áreas, na política, né, em vários fatores. Então, mudanças climáticas, junto com todos os outros fatores das mudanças globais, podem ser catastróficas em vários aspectos. Então, para que a gente possa planejar a nossa vida lá na frente com mudanças desse tipo, a gente precisa de seguir uma lógica de organização, né, que leve em conta esses problemas, e o framework que a gente tem hoje é o ESG, né, para as empresas. Então, é inevitável, né, como o Ferrari falou, puxa um fiozinho, tudo vai vir junto. Hoje é inevitável a gente, uma empresa, ter
né, um setor de sustentabilidade, de ESG, né, ainda não, cada lugar a gente vê o ESG dentro de um setor, mas de ter esse propósito de combater, de tentar mitigar esses problemas para que a gente possa, para que as empresas possam ser mais sustentáveis, né, mais competitivas no futuro. Né? Com relação à biodiversidade, grande parte das empresas possuem processos que ou poluem ou degradam o ambiente, então elas têm responsabilidade nisso, né? Então, não tem como a gente não chamar, assim como o Kofi Annan chamou lá o pessoal do mercado financeiro, as empresas, grande parte das empresas que existem têm responsabilidade na degradação do meio ambiente, né? Empresas que usam plástico, por exemplo, têm responsabilidade, esse plástico vai para o meio ambiente, tem microplástico, hoje a gente está vendo que o microplástico ele carrega toxinas, né, de agrotóxico para dentro do nosso organismo. Então, são problemáticas que são responsabilidade das empresas também. Como é que essas empresas podem, dentro desse framework, né, do ESG, proteger a biodiversidade? Primeiro, elas podem fomentar unidades de conservação, áreas protegidas, ou a proteção de áreas florestais ou de outros ecossistemas. Elas podem diminuir o impacto dos seus processos. Existem empresas, por exemplo, a Braskem, que desenvolve plástico biodegradável para os seus produtos. Isso é uma forma de mitigar impactos que vão acabar impactando a biodiversidade lá na frente. E muitos dessas ações não são inócuas, porque as empresas podem também ganhar recursos com isso, né? A gente sabe que a gente pode ganhar com créditos de carbono, com pagamento por serviço ambiental de outra natureza. Então, é uma responsabilidade das empresas, e o ESG é o caminho que essas empresas possuem para poder trabalhar nessa mitigação e nesse processo de construir um futuro mais sustentável, né? Então, é essencial. E é legal porque uma lógica mundial, né? Não é mais uma lógica dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Brasil, é uma lógica que o mundo inteiro entende. Né? Então, é essencial, hoje em dia, a gente entender esse arcabouço do ESG como fundamental no desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável para a gente no futuro. Né? E cada empresa vai ter uma materialidade diferente nos seus impactos. Uma empresa de software, por exemplo, ela vai ter que trabalhar muito mais o S do ESG do que uma empresa produtora de D&D, que vai ter um foco grande no né, no ambiental, ESG, de ambiente, social e governança. Então, a gente tem um monte de coisa na sociedade hoje em dia, e muitas vezes a gente pode ficar confuso, né, do que realmente tem ali um propósito de buscar sustentabilidade ou não. E aí me vem à cabeça, Ferraro, aquele termo greenwashing. Você acha que hoje em dia o ESG ele pode ser visto como um greenwashing em alguns aspectos? Newton, essa é outra questão que pega todo mundo, né? E realmente eu vou tentar encurtar a resposta, gente, porque a gente chegou no nosso limite do combinado para poder começar a abrir as perguntas, né? Então, esse é o momento também de lançamento do curso, mas assim, o Newton e eu, para a gente combinar essa conversa, a gente elencou aí uma meia dúzia, 8 temas que a gente queria conversar, falar sobre, porque são uns temas super instigantes, e a gente estava a fim de bater papo aqui, e a gente não vai dar conta de cobrir os temas que a gente combinou. Mas acho que esse tema do greenwashing ele é um tema central, e eu já vou emendar com a questão também sobre por quê, né? Por que as empresas deverão aderir, ou adirão, né, ao ESG, né?
o greenwashing ele é sempre um risco, né? Não adianta a gente acreditar que a revolução ocorrerá pelo ESG. Ele não tem uma revolução no sentido, vamos dizer assim, no sentido mais radical, de uma distribuição dos meios de produção, né? Assim, não dá para esperar que uma empresa, não, então agora, né, eu vou partilhar minhas ações, né, vou dividir minhas ações com todo o território que sofre impacto. Não é por aí, não vai chegar nisso. Agora, de fato, o risco de greenwashing sempre existe, e a gente tem que lidar com ele de modo a diminuir a chance de que ele ocorra, né? O greenwashing já foi muito comum, assim, era absurdo, né? É como se uma empresa que acabou com a biodiversidade, aí ela tem uma matinha lá de reserva legal, que ela é obrigada a ter, e lá ela faz uma trilha com as crianças que saem encantadas do quanto que aquela empresa protege a biodiversidade, assim, tipo, umas hipocrisias. Um brinquedo de garrafa PET, né? Brinquedo de garrafa PET. Então, assim, tem aquelas coisas que não tem nem nada a ver. Normalmente, o greenwash, às vezes, é igual a coisa do mágico, né? Você sacode a mão de um lado enquanto você esconde o coelho do outro, né? A pessoa presta atenção na mão sacudindo. A mão sacudindo é o greenwashing, né? E aí, muitas vezes, as empresas faziam coisas absolutamente desconexas com as externalidades, né? E aí, por exemplo, tem um tema que provavelmente a Clarice, eu estou falando da Clarice porque ela está aqui também, porque ela é uma das primeiras disciplinas, os primeiros módulos nossos, e a questão da materialidade, né? Existe uma... O Newton falou sobre isso também, né? Cada setor de atividade tem um tipo de materialidade específica, né? Aquilo que é uma externalidade quase que inerente àquele processo. Então, assim, vamos falar disso, não adianta falar de outra coisa. Então, eu acredito que a gente está criando, estão sendo desenvolvidos mecanismos para coibir o greenwashing. Ele sempre está aí a empurrar contra os limites, né? Ou seja, o limite, né, o ideal, claro que isso está muito distante, que é a incorporação plena das externalidades, né? Ou seja, a responsabilização total né, do processo produtivo para que realmente a produção ela caminhe para e passo com proteção plena dos direitos, da biodiversidade. A gente é muito distante disso, mas, para mim, esse curso é, em parte, algo que uma oportunidade muito grande para mim, para nós, né, como profissionais, de estar ganhando cada vez mais colegas capazes de, primeiro, serem eticamente responsáveis por não fazer acordo com práticas de greenwashing, né? E outra, terem ferramental para poder desenvolver práticas responsáveis mesmo no âmbito das empresas que atuarem. E aí a questão da empresa, né? E aí, voltando até um pouco para o título que a gente deu para a nossa conversa de hoje, né? Tem gente que fala que o ESG ele vai vir por 3 Cs. A gente até usou um quarto, né? A gente traduziu, a gente colocou 4 temas: necessidade, obrigação, propósito e estratégia. Quem fala em 3 Cs, fala em conveniência, compliance e convicção. Conveniência é aquilo que é quase que melhorar a gestão. Assim. Se você não tiver minimamente responsável, você não vai acessar crédito. Ao implantar alguns mecanismos, você tem redução de custos, você tem ganho, né? Ele acompanha o econômico do teu processo, né? Alguns investimentos de longo prazo, em descarbonização, em mudança de frota, essas coisas têm resultado econômico também. Tem benefícios econômicos, né, para a organização. A economia circular, que a gente vai ter discussão aí com o George Strait, né? São aspectos que, por conveniência, as empresas vão aderir, né? Não é greenwashing, para mim não é greenwashing, é melhoria de práticas que elas vão sofrer pouco para fazer isso, né? Basta
melhor gestão, mais qualidade, mais profissionalismo e algumas coisas são incorporadas. O compliance, que é a outra vertente aí de indução, é a responsabilização, o que eu apresentei um pouco como a responsabilização sistêmica, né? Então, todo mundo tem que reduzir riscos. O cara tem que ter responsabilidade, né? Na empresa, ela vai ter que ter responsabilidade de quem ela compra. No agro, por exemplo, é uma preocupação enorme. Eles têm, né, os tiers, que você chama, que são as camadas de fornecedores, né? Pô, você tem que se preocupar com o tier 3 lá, né? Que é o fornecedor do fornecedor do fornecedor. Quer dizer, é lá que está o trabalho escravo. Ou você tem que se preocupar com o nó logístico. Você cuida lá você tem uma grande esmagadora aí de soja, né? E você faz o seu serviço de casa, o seu dever básico de casa, né? Código florestal, tal, não está grilando terra, não está em conflito com indígena, você fez. Mas você escoa por um porto que, pô, tá lá cheio de prostituição infantil prostituição infantil não, né? Acho que esse é o termo errado, mas assim, cheio de danos à sociedade. Então, você tem que um cuidado sistêmico aí, que é o compliance, né, sem contar questões de corrupção, etc., que as empresas vão ter que fazer. Vai ser na marra isso, na marra, porque é aquilo que eu falei do fio que puxa. O outro, que eu acho que aí tem dois lados, tá? É importante a gente olhar. Quando a gente fala de convicção ou de propósito, né, que é o título que a gente deu para a nossa fala, tem empresas que estão optando por isso, né, de incorporar como parte do negócio. Eu não vou citar nomes de empresas aqui, mas várias empresas avançaram muito mais que outras. Dentro do mesmo setor de atividade, tem empresas que se destacam, e isso elas entendem que é uma forma de internalizar melhores práticas no negócio, de assumir uma liderança dentro do setor, de ter uma reputação, né? É uma convicção porque ela vê o horizonte de reputação da empresa gerando, quer dizer, uma convicção, mas não um tropo, né? Uma convicção que é mais uma visão de longo prazo para poder colher os benefícios dessas melhores práticas. Relacionamento com o poder público. Pô, trabalhei na política ambiental estadual. Você tem aquelas empresas que a hora que ela chega com a licença, a galera do licenciamento já torce o nariz, fala, pô, lá vem eles. Lá vem eles, porque os caras pegam uma fama, então o licenciamento fica mais complicado. Então, as empresas que começam a desenvolver uma fama, de uma reputação de que faz certo, as coisas melhoram no crédito, melhoram na relação com o poder público, com a sociedade, com o território, com os consumidores e assim por diante. E é claro que isso tem um componente estratégico de longo prazo que tem um reverso da medalha. Então, para a gente não falar só das flores, né, e falar do espinho. Muita gente fala que, a depender de como o ESG virar um processo caro, difícil de implementar, complexo, você vai empurrar para a oligopolização também. Você vai empurrar para que as empresas que avançarem mais terão mais sucesso econômico, ou inclusive para superar bloqueios. Porque o que se fala muito é que as normativas europeias vão pegar tão forte que nem todas as empresas vão dar conta de responder aquilo, e, portanto, você vai ter um processo de oligopolização, ou seja, as maiores e mais responsáveis vão comprar. Então, tem essa convicção, não é convicção por bondade, não, mas é uma convicção que tem esses elementos, relacionamento com o poder público, com a sociedade, e também uma estratégia de domínio no mercado. Então, mas eu vou parar por aqui. A gente já são 8 horas, então a gente tem algumas perguntas já chegando no chat. Eu não sei como é que a Sâmia vai organizar para a gente debater com os colegas que já estão colocando perguntas, e, por favor, fiquem à vontade para nos apertar aqui, né, Newton? Isso aí. Isso, professor. Eu posso ler, tem 4 perguntas aqui, eu posso ler essas 4, e aí depois vamos ver aqui nosso tempo,
Se ainda tivermos tempo, aí alguém que tiver interesse em fazer alguma pergunta, pode levantar a mão e aí a pessoa abre o microfone, tá bom? Combinado. Primeira pergunta foi do Maurício. Em que medida o ESG também pode ser aplicado em empresas públicas não financeiras? Há exemplos? Quer falar, Ferrari? Quero, até porque esse Maurício é um amigo meu de mais de 30 anos e agradeço muito a pergunta aí, Maurício. Olha, para mim é tão importante ou até mais, tá? Porque, primeiro que nesse setor público, né, que é muito diverso, a gente tem os, né, você falou não financeiro, mas já tem os bancos públicos aí, né? Só para complementar um pouco fora da sua pergunta. Os bancos públicos já são super responsáveis, Banco do Brasil, Caixa Econômica, por liderar isso. A universidade, né? Você é professor universitário. A universidade tem um papel fundamental, né? Não só de formação, como de pesquisa, como de apoiar as cooperativas, apoiar a sociedade, tanto na consciência quanto nas práticas, né? E incorporar dentro da universidade mesmo. Existem discussões muito boas sobre sustentabilidade universitária, de realmente tornar a universidade um exemplo vivo para a sociedade como um todo de como pode ser melhor feito, né? De como pode ser melhor feito questão de energia, questão de resíduos, questão, né? A Simonita aí também, a gente foi colega e também fui professor dela na universidade, e a UFES é um exemplo muito bom de um esforço de sustentabilidade universitária, né? Já mais desde a Rio 92, a UFES vem trabalhando para fortalecer isso, então tem isso. As escolas, nem se fale, né? Todo o setor público tem tido um papel, quando quer, tem um papel maravilhoso nas compras públicas, né? E aí diversas coisas assim, desde da Conab, né? O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, todas as políticas de aquisição de alimentos, as compras públicas sustentáveis. Existem leis na Bahia, tem lei de compras públicas, mas a gente precisa avançar muito, né? O Estado se responsabilizar pelas compras, assim como a gente está falando que as empresas têm que se responsabilizar pelas compras que faz, o Estado mais ainda. Ao Estado não deveria ser permitido assim, comprar de uma empresa que está não compliance ou que está cometendo violência contra populações, né? E aí a conversa vai longe, viu, Maurício? Assim, eu adoraria continuar essa conversa com você. A questão de responsabilização pelas decisões, pelas políticas públicas, eu creio que é menos discutido. Acho que a sua pergunta foi muito importante por isso. De fato, o lugar do setor público no avanço do ESG, ele está muito mais localizado mesmo nos bancos, no sistema de crédito, mas, para mim, a discussão é central. Newton. Então, só pegar um gancho nessa conversa, tem outras empresas além de bancos, eu vejo, como, por exemplo, empresas de energia, vejo muitas delas muito envolvidas, né, na busca pela sustentabilidade, com seus relatórios de RI, com suas florestas conservadas, etc. E isso me lembrou uma coisa importante que a gente tinha conversado, que é a importância do Estado, né, dos governos, para criar o ambiente para o ESG existir de fato, né? Você falou na agricultura, eu fiquei imaginando, como é que o cara vai dizer que um fertilizante que ele importa lá da Ásia é sustentável? E hoje o Brasil não é autossustentável em produção de fertilizante. É o Estado que tem que promover essa cadeia, né, de produção de fertilizante aqui dentro, né? Não são só as empresas sozinhas, né? O Estado que tem que exigir
que grande parte das empresas cumpram certas estratégias que são de ESG, mas que elas precisam cumprir porque elas poluem, porque elas degradam, né? Então, o regramento do Estado é essencial também para que a gente possa ver o ESG funcionando, né? O Estado tem que incentivar, tem que colocar metas. O Brasil mesmo, com a questão climática, tem metas super ambiciosas, né? De cortar em 50% as nossas emissões a partir de 2005 até 2050. Né? Isso é demais, né? E o Estado que faz isso, né? Não tem certas coisas que têm que ser obrigadas, né? Tem que ser regradas. Então, o Estado tem uma importância também de ser mediador desse ambiente para as empresas, né? Mediando a sociedade civil, as empresas, as universidades, para discutir esse assunto, né? Importantíssimo. Sâmia, você organizou a ordem das perguntas? Tem mais, sim. Aí a próxima pergunta é: vocês acham que o Covid impulsionou a parte da responsabilidade social no movimento ESG? Nossa, é difícil. Talvez tenha uma correlação, mas pode ser espúria, né? Porque esse movimento já vinha crescendo, né? Então, não sei se existe uma relação tão direta. O que você acha, Fernando? Acho que teria que avaliar. Eu não conheço. Eu não É. conheço essa relação, né? Sim, fiquei instigado pela pergunta, mas fiquei também. não sei responder. Viu, Cláudio? Desculpa. A gente podemos buscar juntos. Se você achar alguma coisa, você conta para a gente. Isso. Uma coisa eu sei, que a gente só está aqui hoje por causa da pandemia. Eu tenho né? um palpite, se vocês me puderem, um palpite embasado. Oba! Né, só para explicar um pouco, responsabilidade social foi o tema da minha pesquisa nas ciências sociais e eu acompanho isso hoje no trabalho, né, nas organizações e no investimento social privado. Né, acompanhei durante a pandemia como que foi esse movimento exatamente no investimento social privado. Embora ainda sem, né, uma pesquisa científica para a massa de dados mundial, houve uma tendência de um aumento de um assistencialismo, né? As empresas todas ali durante o Covid, né, e as organizações sociais, o investimento social privado, né, que são as fundações e institutos criados por empresas, eles se mobilizaram para socorrer as pessoas que estavam precisando, né? Tem algumas que eu trabalhei de perto, em que estavam com projetos, por exemplo, de desenvolvimento territorial e migraram para prover coisas básicas, né? Que as pessoas tiveram a renda comprometida, etc. Então, não necessariamente, sabe, houve essa tendência de responsabilidade social. Sim, uma mobilização muito bonita, humanitária, social, mas a responsabilidade social, empresarial, ela é um pouco mais que isso, né? Ela fala de impactos, ela fala do olhar para o território, ela fala das pessoas, de cuidar, né, de toda a sua cadeia de pessoas e meio ambiente, principalmente. Então, tendo a dizer que talvez não impulsionar, não. Clarice, aproveitando que você já deu essa resposta, a próxima pergunta você vai responder muito melhor que nós dois, que são os balizadores, além do princípio do Equador e IFC. Né? A Clarice, como você apresentou, ela é do IFC, ela é uma desenvolvedora de parâmetros, inclusive, e conhece, portanto, os principais balizadores do ESG mais do que qualquer pessoa que eu conheça. Obrigada, Ferraro, pela deferência. Então, a gente tem os balizadores das organizações financeiras, né? Cada um além da IFC, as outras instituições concedentes de crédito têm os seus padrões, né? IFC é chamado de padrão de desempenho, no Banco Mundial
anteriormente eram salvaguardas, hoje é o quadro socioambiental, o framework, né? E os outros bancos, pelo menos os internacionais e os de desenvolvimento dos países, todos têm os seus próprios quadros, seus próprios requisitos, vamos dizer assim. Para além disso, a gente tem as instituições certificadoras de assuntos, vamos dizer assim, né? A gente vai ter certificações em responsabilidade social, certificações ambientais, e por aí vai. Ainda está embrionário uma certificação que englobe tudo. Né? Hoje a gente tem elas mais divididas setorialmente ali, né? Algumas já estão ficando um pouco mais robustas, mas por exemplo, né, a gente está estudando bastante aqui a RTRS, que é da cadeia da soja. Ela é ESG, mas ela é só da cadeia da soja. Então, tem essas certificações, a gente tem estudado também, né, Ferrar os selos, né, que estão ainda em voga, mas tem uma questão aí, né, de legitimidade e de aderência ao mercado, e as regulações comerciais de mercado, né? A gente observa que os países criam para importação e exportação também critérios, como se fossem cláusulas de barreira, né, barreiras alfandegárias para regular o comércio entre países. Uma das mais famosas e que está sendo muito discutida é da União Europeia, que está sendo chamada de taxonomia da União Europeia. Então, ela está para ser aprovada, está em fase final de aprovação, foi extensamente discutida na União Europeia. É ESG, embora eles não chamem desse nome, chamem taxonomia, e é um dos princípios que vai vir aí muito forte, balizando o mundo inteiro. Eu vou puxar, eu vou tomar liberdade, vou puxar já a próxima pergunta, e aí Pode ficar à vontade. E a outra já vai para o Newton, né? A pergunta aqui do Cristiano Pazini, meu amigo, sobre a questão da área de segurança empresarial em relação com ESG, né? Com certeza tem uma relação, acho que tem uma necessidade, né? Porque acho que em alguns tempos, né, a segurança empresarial institucional ela foi vista como a força armada da empresa, né, quase que num processo de confronto, né? E o desafio de você ter primeiro o conceito de segurança alargado, né? Ou seja, a empresa toda tem que ter uma consciência, uma percepção e um mapeamento de todos os riscos, que não é só para o funcionário ou para o negócio, né? É a segurança de todos os processos da empresa. Ou seja, a empresa ela implica riscos para a segurança da sociedade também, que ela claro, ela nunca pode ser substituta da segurança pública, mas, no mínimo, ela tem que ser parceira do processo de segurança pública para proteger a sociedade. A gente sabe que é brutal quando você tem grandes canteiros de obras, por exemplo, né? O que acontece num grande canteiro de obras, às vezes, é o pior que você pode imaginar, a coisa mais volta a tempos passados, que tem de você concentrar pessoas em condições absolutamente insalubres, e ali vira um espaço de muita perda de qualidade para os próprios trabalhadores, e os trabalhadores gerando perda de qualidade para as comunidades do entorno, né? Isso é de responsabilidade das empresas, e ter uma abordagem de segurança humana, né? Uma abordagem de segurança responsável, uma abordagem de segurança não belicista, para tratar isso, para mim, é plenamente convergente com os desafios de ESG. E é muito legal você trazer isso, Pazini, porque realmente, se a gente não traz essa abordagem humanizadora e mais sistêmica da segurança, a gente deixa de lado um aspecto que mantém, primeiro, restringe,
né? Ela não trata o problema geral de segurança e da segurança das pessoas afetas aos processos da empresa, e ao mesmo tempo coloca a segurança sempre naquela ideia antiga, né, que são os caras armados que ficam ali na porta da empresa para não deixar ninguém entrar, ou até para constranger o próprio trabalhador com uma condição de greve, né? E não, certamente não é isso que é o desafio do nosso tempo. A próxima pergunta para você, Newton, sobre a importância já real do crédito carbono e como é que está isso? Bom, então, ele está perguntando se isso já está sendo cobrado. Entendi, tudo bem. Então, é o seguinte, a gente tem dois grandes mercados de carbono no mundo. É aquele que é regulado e aquele que não é regulado, que a gente chama de voluntário. O que quer dizer isso? No mercado regulado, os estados, eles definem metas e cada setor da sociedade tem que atingir essas metas. Se ele passa dessas metas, ele vai ter que comprar créditos. E o setor, por exemplo, de energia, né, agricultura, pecuária, todos esses setores. Isso já existe na Europa, por exemplo. Então, existe um mercado regulado que as empresas precisam, em algum momento, comprar crédito. Em outros momentos, se elas estão aquém daquele limite, elas podem vender crédito. E no Brasil isso não existe. Mas inevitável acontecer. Vai acontecer em breve, né? O Brasil vai ter um mercado regulado, mas isso ainda não existe. Então, não existe uma obrigatoriedade das empresas aqui no Brasil comprarem créditos, etc. O que elas fazem é comprar crédito no mercado voluntário, que é um crédito gerado por vários tipos de projeto, de reflorestamento, um projeto de desenvolvimento limpo, o tal Nature-Based Project, né? Mas para poder melhorar a imagem da empresa, né? Para poder trabalhar dentro das suas métricas de ESG, né? Melhorar suas métricas de ESG, empresas que exportam, empresas que são multinacionais estão aqui. Então, no Brasil, a gente ainda não tem um mercado regulado, não existe essa obrigatoriedade, mas a gente tem um mercado voluntário, suprindo várias empresas com créditos gerados aqui e em outros lugares do mundo, para poder melhorar a imagem da empresa, para chegar a ser uma empresa net zero, ou mesmo para... Existe até mesmo aplicativos hoje de pessoas, se você quiser ser uma pessoa net zero, você pode comprar crédito através de aplicativos. Então, mas tudo isso voluntariamente, por isso chama mercado voluntário. A gente ainda não tem um mercado regulado que torne obrigatório para algumas empresas que ultrapassam esses limites definidos, né, regrados pelo governo. Então, a gente tem ainda um universo em desenvolvimento aqui no Brasil, com boas perspectivas nos próximos anos, mas já existe um mercado vibrante em torno dos créditos de carbono do mercado voluntário. Já existem vários projetos no Brasil gerando crédito, várias empresas comprando crédito. O setor de aviação consome muito crédito de carbono voluntário. Então, a gente já tem um sistema econômico vibrante acontecendo, mas a gente ainda espera que isso melhore mais ainda com a chegada, né, dos regramentos aqui. E isso tem que acontecer porque o Brasil é signatário do Acordo de Paris e a gente criou lá metas super ambiciosas para o final da década e a gente vai precisar regular alguma coisa aqui dentro se a gente quiser seguir e atingir essas metas. Excelente, Newton. Gente, como a Samia tinha comentado, não sei se tem alguma pergunta ainda do chat, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, levantar a mão aí, fique à vontade. Acho que ninguém quer mais fazer pergunta, não, professor. Mas alguém tem alguma pergunta a fazer?
eu quero só fazer uma pergunta para o Ferraro. Mas aí, Por que aprender ESG? Por que a pessoa tem que aprender ESG? E o que ela tem que aprender para ser um profissional de ESG? essa é difícil, hein? Não, primeiro, assim, por que aprender? Eu acho que ela rebate bem com a minha fala anterior, né, dos motivos pelos quais as empresas vão aderir, seja por estratégia, por propósito, por necessidade, por obrigação, né? Vão aderir. Então, é uma tendência, né? É um mercado em expansão. Então, quem já é da área ou está querendo mudar de áreas profissionais e embarcar no novo setor, para mim, tudo indica que é uma área muito promissora, é um caminho sem volta da expansão desse mercado de trabalho, vamos dizer assim. Então, esse já é um bom motivo. Existe um motivo também de se aprimorar como profissional mesmo e ter um impacto positivo, tanto como ser humano, que começa a pensar um pouco mais a complexidade, né, dos desafios globais e como que esses desafios globais aterrissam do nosso lado, né, na nossa empresa, na nossa vida cotidiana, na nossa prática de consumo. Então, isso já tem para mim, é motivo suficiente também para entender, mergulhar nessa questão. Entendo que, para um profissional que está em qualquer empresa, em qualquer setor de atividade, ele precisa disso, né? Claro, quanto maior a empresa, quanto maior o impacto, né, pelo setor de atividade que tem, e quanto maior a dependência de crédito, e quanto maior a relação com o mercado global, compras, né, de exportação, maior ainda a importância, ou seja, a empresa não tem como ficar de fora. Seja porque ela emite carbono, seja porque ela exporta, seja porque ela depende de crédito, essa empresa está no sistema. A não ser que seja uma empresa assim, que quase não existe mais, uma empresa que não compra de ninguém, só compra local, só vende local, assim, né? Quase uma empresa de escambo. Fora esse contexto, qualquer empresa vai precisar, e aí vai ser uma oportunidade de crescimento profissional para muita gente, né? Assim, para quem está no setor público, ser uma liderança, né? Dialogando com a pergunta do Maurício lá de trás, né? Ser uma liderança dentro do setor público, dentro da universidade, dentro da escola, para que realmente a gente tenha um reforço, talvez do setor mais importante para os, talvez não, o setor mais importante para os interesses coletivos, por natureza, é o setor público, portanto, tem que embarcar forte. Para o setor privado, né, para o sujeito, ele vai ajudar a desenvolver novas áreas internas, vai aumentar a sua capacidade gerencial e vai poder realmente ter um papel mais importante ainda dentro de onde trabalha, né? Para quem é empresário, né, aí acho que a gente já dialogou sobre isso, né? Seja por reputação, mercado, up de gestão, crédito, relacionamento, gestão de riscos, estratégia, né, para a concorrência. Tem vários motivos pelos quais aprender a implementar na prática o que é ESG, né? O que aprender é uma pergunta bem capciosa, bem complexa, né? Porque é tudo, né? Se você olha, os documentos são produzidos em escala, né? E documentos Sim. importantes, documentos GRI, IFC, ISE, você tem uma gama enorme de questões. Mas o que eu vou aprender nisso tudo, né? É tanto documento que a gente se perde. Então, assim, eu acho que o importante... A gente desenhou esse curso numa perspectiva muito pragmática, né? Então, ele tem um roteiro, uma linha lógica, que é, primeiro, você olhar uma perspectiva global mesmo, é um pouco de desdobramento desse nosso bate-papo de hoje, né? Para relacionar mesmo com o ESG, com os ODS, entender todo esse âmbito onde está inserido isso.
Só que aí a gente mergulha, né? O módulo que a Clarice vai aplicar, que é o segundo, ele é um módulo que foca já nos padrões, a gente mergulha para dentro dos padrões, né? E com os alunos, é importante você entender assim, olha, não dá para você mergulhar nas questões materiais, né, na materialidade dos problemas de todos os setores, mergulha lá no teu, né? Então, fazer exercícios setoriais muito importantes, e a gente vai estar aí desdobrando mergulhos temáticos, né? Então, riscos e impactos sociais, ambientais, tem uma disciplina que não chama disciplina, chama módulo, né? Desculpa, vício falar de disciplina. A gente tem uma questão que é pouco tratada, e também, de certo modo, é um pouco novidade dentro da discussão da sustentabilidade, que são condições laborais, diversidade, inclusão dentro da prática produtiva, né? Ou seja, você tem que dar muita atenção para a qualidade do trabalho, para as condições do trabalhador, a diversidade dentro da empresa, as práticas de inclusão, realmente a vigilância em todos os tiers, né, de fornecedores, para que você não esteja associado a trabalho infantil, trabalho forçado, trabalho escravo. Então, olhar isso na prática. A discussão de direitos humanos, economia circular, relacionamento, participação social, investimento social privado, clima e estratégias para carbono zero, né, que aí vai ser trabalhado pelo Newton, governança e compliance, e avaliação de desempenho e plano de ação em ESG. Então, assim, respondendo ao que aprender, eu acho que é importante aprender a prática mesmo, aprender a desdobrar todo esse universo de informação, de conhecimento, de desafios, desdobrá-los para leituras bem pragmáticas, bem objetivas mesmo, do que eu tenho que melhorar, o que tem que melhorar segunda-feira, né? Então, é uma visão tanto de curto, de médio e de longo prazo, mas pé no chão. Porque se a gente realmente for não recortar bem o processo de aprendizagem numa perspectiva de aplicação, a gente se perde. Então, não sei se eu respondi bem a tua pergunta, Nilton, mas Respondeu. o recorte é um recorte pragmático, né, na minha opinião. E qual que é a tua opinião? Então, é interessante porque eu trabalho na área ambiental há muitos anos e eu sempre percebi, né, anos atrás, que os problemas eles estavam todos conectados junto com a área ambiental, os problemas sociais, o problema das empresas estavam ali, na empresa familiar, aquele problema, falta de gestão. Os problemas ambientais nunca existiram sozinhos. E no início da minha caminhada isso me confundia muito, né? E o contexto do ESG, ele organizou toda a minha cabeça no sentido de me tornar um profissional com uma visão mais holística, de direcionar soluções para a solução, né, para os problemas ambientais que estão relacionados com problemas sociais, né, dentro de uma empresa ou dentro de um setor. Ele trouxe todo um arcabouço de organização mesmo para a minha cabeça, que é um arcabouço também todo conectado entre si, né, multidisciplinar, e os problemas que a gente tem hoje não têm soluções simples, as soluções são todas multidisciplinares. Então, dentro desse contexto de ESG, para mim, foi fundamental no sentido de entender melhor o mundo ao meu redor e ser um profissional melhor nesse sentido. Ótimo, Nilton. Tem algumas perguntas aqui que vieram depois, né, sobre na prática do advogado, na área financeira e prestadores de serviço, pequenos prestadores de serviço, né? Eu não vou responder todas, a gente podia fazer um bate-bola aqui, Clarice, Nilton, e tentar dialogar, a gente se complementa um pouco nessa. Para mim, sim, né? A resposta para as três perguntas é sim, se aplica, né? Na área financeira bancária, muito. Surgiu lá, né? Surgiu lá. Praticamente o ESG nasce da provocação do Kofi Annan ao setor financeiro.
né? E o setor financeiro, você pode entrar em qualquer banco, ele está realmente muito atento, muito preocupado, não é por uma opção de fé, não é profissão de fé, porque realmente a responsabilização sistêmica está expandindo e ninguém quer estar associado a ter financiado uma empresa, né? A gente viu aí as vinícolas, o café, e toda hora explodindo café, cana, vinícolas, toda hora está explodindo algo e isso vai respingar automaticamente no financiador, né? Então, certamente isso é muito forte para a área financeira e bancária. Advogados, não só né, de maneira geral, né, o advogado tem um papel importantíssimo, né, mas eu destacaria muito duas frentes, né, a questão do trabalho, né, a questão de contratos de trabalho, contratos de compra, a parte contratual, a melhor gestão mesmo, né, de riscos da empresa, riscos de compliance, né, Da que estão aí governança, né? Do de G, governança, exatamente. Sistêmico dentro de uma empresa, o advogado normalmente é um ator central nesse processo de fazer uma interpretação e de gerar e estruturar as salvaguardas próprias da empresa, do negócio da empresa, ali na governança dela. E isso, acho que tem muita coisa. Pequenos prestadores de serviço, também, claro que é mais complexo de você ter necessidade ou de um crédito ou de exportação, mas mesmo assim, né, tanto tem uma questão de prestar serviços no âmbito do ESG, então pequenos prestadores de serviços tendem a ter muito lugar no ESG. Muitos dos serviços são comprados de pequenas empresas, né? Então, aí a gente vai... eu sou mais da área ambiental, na minha origem, né? Então, a compra de serviço de estudos do campo biológico, processo de restauração, reciclagem, tratamento de resíduos, muitas vezes são comprados de pequenos prestadores de serviço, né? E os próprios prestadores de serviços têm que, sim, se atentar para como eles estão vão estar, né, estão na cadeia de fornecimento de outras empresas, eles automaticamente vão estar sob essa ótica, ou seja, você pode ter um problema de inserção no mercado se você não tiver determinados procedimentos, determinada qualidade de processo, e algo que é essencial no campo do ESG como é que chama? Evidência. Você tem que ter não só um processo qualificado, como a evidenciação do processo qualificado. Então, muito provavelmente, quando chegar uma empresa grande, sei lá, uma Coca-Cola, ela vai comprar um serviço teu, de uma pequena empresa, ela vai te cobrar evidências do campo do ESG, né? Aí, eu vou jogar aí para o Newton, para a Clarice complementar essa e já dialogar com a questão complexa aí das certificadoras ESG. Beleza. Então, é importante a gente relembrar aqui que cada empresa, cada instituição vai ter uma materialidade diferente. Um escritório de advocacia, por exemplo, facilmente ele se torna carbono neutro, né? Ele pode comprar crédito e zerar suas emissões, porque são poucas. Então, o foco deles, a materialidade maior deles, por exemplo, seria na questão social, né, e de governança, e não na ambiental. Então, cada empresa vai ter um foco, né, dentro dessa tríade aí do ESG, e isso não quer dizer que ela não esteja seguindo, né, esse contexto da ESG. É interessante, você pode ter empresas médias, grandes, por exemplo, que precisam ter uma cota de pessoas, né, de PCDs na empresa, e o próprio movimento para se procurar esses profissionais, contratar esses profissionais, está dentro do do ESG, né? Então, para fugir também de problemas de multas, né, de restrições,
até pequenas e médias empresas acabam, às vezes, fazendo o que seria ESG sem saber, muitas vezes, né? Então, eu acho que sim, as empresas, né, laboratórios, escritórios de advocacia, todos eles podem implementar estratégias, né, de ESG dentro delas mesmas, né, totalmente. Clarice? Sobre a primeira questão que eu acho que eu posso contribuir, do porquê aprender, fazendo um alinhavo do que vocês dois responderam, hoje não dá para descolar uma área da outra, um pouco do que o Newton falou. Não dá para fazer meio ambiente e não cuidar do social e vice-versa. Então, se você. E a governança, como o Ferraro começou a falar lá no começo da entrada da governança para criar essas 3 letrinhas, esse termo, né? Que antes era socioambiental, era a palavra da vez, a sustentabilidade cuidava do socioambiental, ela traz essa integração, né? Quando entra essas letras, né? Que a gente cria esse termo, ele traz essa ideia de integração e é uma questão mais holística. Eu preciso olhar para as 3 coisas. Então, se você é um profissional de alguma dessas 3 letras, você vai ter que entender um pouco das outras também para, né, se posicionar melhor, trazer melhores resultados para onde você estiver. E aí, com as várias ferramentas que os dois citaram aqui, de registro, de identificação, de avaliação, de proposição de melhorias, entendimento técnico do escopo, né? Então, é isso. Hoje, uma pergunta, né, boa, por exemplo. É possível você ser um profissional de meio ambiente, né? Vocês dois aqui, Newton e Ferraro, são sem entender nada de ESG? Não tem muito como, é por onde está passando a história, né? E é muito bom que estejamos vendo isso de forma mais integradora. Eu que sou do social, um pouco também da governança, fico muito feliz porque o social muitas vezes é deixado de lado, né? Embora seja um dos maiores problemas da humanidade, não estou descartando o meio ambiente não, tá, gente? Mas fazendo uma defesa importante aqui, Está interligado. está interligado, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Um exemplo bem básico, né? Quando eu vou fazer as avaliações ESG, né, nos bancos que eu trabalho, eu sou um especialista social, faço holístico, mas a minha especialidade é social. E aí, muitas vezes, as questões que eu levanto, algumas pessoas falam, mas isso não é ambiental? Aí eu falo, gente, o ser humano não está descolado, não tem como eu avaliar um processo social sem falar do meio ambiente, né? Então, quando eu vou avaliar impacto sobre comunidades indígenas, igual eu estava fazendo hoje, eu tenho que falar qual que é o ambiente que eles utilizam na sua tradicionalidade. Então, uma contribuição aí módica e rápida para essa pergunta. E as certificadoras? Clarice. São necessárias, né? Não acho que elas vão ser as salvadoras da lavoura e as grandes, né, papas do assunto, mas são necessárias em alguma medida para a evolução do setor, para a gente evitar disparidades e níveis muito esquisitos. Elas ajudam a evoluir em parâmetros, né? Hoje, a IFC e o Banco Mundial são usados quase como umas certificadoras, né? Os clientes, eles têm o fato de eles terem tido um empréstimo e terem passado pela auditoria e seguido os parâmetros, é um tipo de selo. E aí, se as certificadoras evoluírem para ter a mesma confiabilidade, ter né, reputação, eu acho que pode ser positivo, sim, esse movimento. O problema é a regulação disso aí, que é complicada, né? Eu também, pela HIP, trabalho
no mercado de auditoria, né, no caso de segurança de barragens, a regulação do mercado de auditoria ela é ainda um pouco complexa. Então, nada é fácil nesse mundo, né? É isso. Perfeito. Bem, gente. Então, Ótima gente, conversa. Dá vontade de ficar mais, mas Dá. vamos lá. perfeito. Parabéns, quero aqui agradecer ao professor Ferraro, professor Nilton, professora Clarice, que também faz parte, né, também é docente aí do nosso corpo desse MBA. E essa Dois turma outros de... professores entraram rapidamente, eu acho que Foi? o Lucas Sardinha. O Ah, Lucas tá. Sardinha entrou também, acho que a Tatiana Fabrini estava tentando entrar, não conseguiu entrar, mas estamos animados. Maravilha, professor. Então, assim, essa turma já está confirmada. Vai ser a primeira turma, vai inaugurar dia 30 de junho. Então, quem tiver interessado pode estar aí acessando o site do IPOG para pegar mais informações, que vocês vão ser direcionados para um dos nossos consultores, né? Depende, nós temos muitas pessoas aqui nesse momento, então, assim, tem consultor em todo o Brasil. E, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a quem ficou até aqui conosco nesse momento, agradecer ao professor Ferraro, professor Nilton, professora Clarice, e dizer que quem fez a inscrição até às 17h30 de hoje vai receber o certificado num prazo de até 5 dias. Vocês vão estar recebendo aí o certificado de vocês, certo? Mais informações podem estar acessando o nosso site. Se tiver algum consultor do IPOG aqui também, quiser botar o telefone no chat, fique à vontade, tá? E quem puder quer dizer, ligar a câmera só um minutinho para a gente fazer uma foto com todo mundo, rapidinho. Como é que faz para aparecer todo mundo? Só ligar a câmera, quem puder, claro. Ah, mas você clica lá no View, lá no cantinho, e coloca Gallery. Ah, legal. Eu vou tirar pelo celular, que eu acho que fica... Não vou fazer print, não. Vou passar para a segunda página. Pronto. Pois, professor Ferraro, muito obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite. E nós estamos à disposição de vocês para os demais esclarecimentos. Boa noite e obrigada a todos. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Um Boa abração. noite, muito obrigado, gente. Até Boa lá. Valeu, noite, tchau, tchau. pessoal. Boa noite, Boa obrigada. noite, boa noite. Um abraço a todos.